Salve galera! E aí, como é que estão? Como é que tá a vida aí, gente? Né? Pra galerinha aí, essa semana foi Dia dos Namorados, então feliz Dia dos Namorados aí pra todos vocês aí, pra todos os amantes, né? Pessoal, continuamos aqui na dinastia da termologia e agora vamos pousar na parte de dilatações. Galerinha, assunto tranquilo, assunto que você vai tirar de boa. Quando cai nas provas, cai de maneira bem tranquilinha também para você. E você vai levar isso aqui como um conto de fadas. Você vai ver. Então, o que é a dilatação? Pessoal, eu posso te falar que dilatação é uma das coisas que vocês mais vão usar de física aí no dia a dia, tá? E eu também posso falar para você que, cara, é fácil e é extremamente interessante. Esse cara que está aqui aparecendo para vocês é um físico estadunidense. É um físico dos Estados Unidos. Estadunidense? Sei lá, não sei direito. Mas é um físico dos Estados Unidos. E o nome dele é Richard Feynman. Pessoal, Richard Feynman, o que ele fez de sensacional? Primeiro de tudo, o que ele fez de sensacional é que ele é Nobel de Física. Ele simplesmente, cara, ele ganhou o Nobel em Eletrodinâmica Quântica, cara, em 1986. O cara era sensacional. Cara, dentre as tantas coisas que ele fez, ele tem um método, você pode assim, um método de estudo Feynman no YouTube para você ver. Cara, é sensacional. E uma das coisas que ele gostava de se gabar era o seguinte, ele gostava de chegar e falar assim, ó, me diz a coisa mais complicada que tem aí para aprender, que tem para explicar. Eu vou explicar da forma mais simples que tem. Cara, e Richard Feynman fazia. Ele é dono de uma coleção que ele parou tudo que ele estava fazendo para se ater ao ensino de física. E, cara, olha só, o cara é Nobel e foi se preocupar com o ensino de ciência. Ele fez uma coleção de livros chamado Lectures. Cara, e dentro das façanhas dele, ele é um dos caras mais novos a trabalhar no projeto Manhattan, né, que é o projeto que fez o projeto da bomba atômica, né, um projeto meio triste, mas ele estava lá trabalhando, tudo bem, um dos físicos mais jovens, e ele também foi o responsável por descobrir o porquê da explosão da Challenger. E cara, eu vou começar a aula falando dessa explosão da Challenger. Richard Feynman descobriu o porquê da explosão da Challenger e era por causa de um anel de vedação. E era simplesmente por causa da dilatação do anel de vedação. Esse anel de dilatação não acompanhava a dilatação da estrutura e rompeu, e rompeu. Quando ele rompeu, vazou combustível e fez com que a gente tivesse uma explosão. Cara, e isso ele explicou da maneira mais simples possível, explicando dilatações. Muito provavelmente ele explicou de uma maneira muito melhor do que eu vou explicar aqui agora, mas com certeza eu vou fazer o meu máximo para te explicar dilatações. Não como Richard Feynman, que Richard Feynman, para mim, né, é um dos mais fantásticos físicos que já pisou no planeta. Ele, ao lado de Einstein, né, para mim talvez acho que formem uma dupla sensacional. Cara, fica aí a dica, lê qualquer coisa de Richard Feynman. Cara, se eu levantar a mão aqui e pegar algum livro, tem livro do Richard Feynman aqui, ó. Por exemplo, Feynman. Aqui, ó, Feynman. Aqui pra cá, desculpa, Feynman. Cara, tem vários livros aqui de Feynman. E qualquer livro que eu ler de Feynman é sempre um ensinamento grandioso. Tudo bem? Então vai a dica aí. Tentem descobrir um pouquinho sobre Richard Feynman. Mas agora eu vou te explicar dilatações. O que foi o que ele fez? Ele explicou dilatações para poder entender a explosão da Challenger, que era um ônibus espacial que explodiu, né? Uma nave espacial que explodiu. Rapaziada, quando a gente fala de dilatação térmica, a gente tem que lembrar do seguinte: o que é dilatar? É aumentar as dimensões. Você consegue ter essa noção na tua cabeça, né? Consegue ter a noção de que quando a gente está dilatando, a gente está aumentando as dimensões. Então, mas tem como contrair? Tem como contrair. Essa dilatação ou contração, ela está ligada à estrutura do material. E não é porque a gente vai ter o quê? Né? Um material dilatando, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma barra de ferro e ela tem esse tamanho, né? Ela tem aqui, ó, formada por moléculas de ferro. O fato dessa barra de ferro dilatar não quer dizer que eu vou aumentar o número de moléculas de ferro, tá? Não quer dizer que eu vou aumentar o volume das moléculas de ferro. Cara, o fato dessa barra dilatar é simples. Vocês vão pensar que eu vou aumentar o grau de agitação dessas moléculas. E aumentando o grau de agitação, a gente precisa de mais espaço, fazendo com que ela dilate esse tanto aqui.
Então a dilatação, né, ela tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Quando aumenta a temperatura de um corpo, essas moléculas vão se agitar mais e o corpo tende a dilatar. Nós temos aqui alguns exemplos de dilatação em trilhos de trem, em fios, em azulejos, né, em superfícies, tudo bem? Ó, aqui, ó, outra, isso aqui é uma ajuda de dilatação de uma ponte. A gente nunca vai construir uma ponte inteiriça. Essas pontes elas vão ter que ser feitas por partes, né? Elas são feitas por partes porque quando, né, eu construo uma ponte inteiriça, o risco dela dilatar e ruir é muito grande. Então a gente vai construindo ela por partes para a gente ter as tais juntas de dilatação. Essas juntas de dilatação fazem com que a minha ponte ela seja bem mais segura, tudo bem? Galerinha, aqui um trilho de trem, né, que é um exemplo de dilatação. Se vocês notarem aqui, ó, eu vou até fazer um sublinhado aqui, eu vou pegar minha caneta vermelha e aqui vai ter uma junta de dilatação, ó. Isso aqui é uma junta de dilatação. Ou seja, eu tenho um trilho, um espaço e o outro trilho. Para que em dias quentes, quando esse trilho aqueça, ele dilate e ele não entorte o trilho, né? O trilho consiga preencher essas juntas de dilatação. O mesmo cuidado é tomado, né, em fios de alta tensão quando são ligados em torres, postes. Esse fio não pode ser posto totalmente esticado. Vamos supor que eu boto esse fio num dia quente, ele está totalmente esticado. Num dia frio, quando ele contrair, o que é contrair? Do mesmo jeito que quando aumenta a temperatura, o grau de agitação aumenta, quando eu diminuo a temperatura, o grau de agitação diminui. Quando o grau de agitação diminui, as dimensões tendem a ficar menores. Então, se eu botei num dia muito quente, pô, as moléculas estão vibrando bastante. Na noite lá, quando já ficar mais frio, elas vão voltar, né, para o seu estado, né, de aglomeração, ficar mais pertinho, né? E aí elas vão contrair. Quando elas contraem, eu posso ter uma tensão. Essa aqui é uma tensão térmica e esse fio poderia romper, tá? Outra coisa aqui no ramo da medicina, quando eu vou usar uma prótese, eu tenho que tomar um cuidado que essa prótese tenha o mesmo coeficiente de dilatação do meu osso. Por quê? Porque já pensou se por algum motivo eu pego um sol, aquela prótese, ela dilata mais do que o meu osso, o que que vai acontecer, né? Provável que você tenha uma dor insuportável. Então, os coeficientes de dilatação têm que ser constantes. Tá? Então, olha só, a dilatação ela tem a ver com a agitação da matéria, né? Agitação térmica. Eu tenho aqui uma temperatura. Cara, essa temperatura é uma temperatura baixa. Quando aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação. Quando aumenta o grau de agitação, né, a nova dimensão do objeto ela tende a ficar maior. Então, ó, maior temperatura, maior agitação, menor temperatura, menor agitação. Maior temperatura, a tendência é que os objetos aumentem seu tamanho. Diminuir a temperatura, a tendência é que os objetos diminuam seu tamanho, ou seja, sofram uma contração. De maneira didática, eu vou dividir a dilatação em três tipos: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. A dilatação linear é aquela que acontece em uma dimensão só. São dilatações de barras, fios, trilhos, tá? Basicamente aquela dilatação que é predominante em uma dimensão. Tipo, peguei essa caneta aqui, ó, né? Quando eu aqueci essa caneta, obviamente ela vai dilatar também essa área. Só que a área não dilata quase nada em comparação ao seu comprimento. Então a dilatação predominante é uma só, que é do comprimento. E isso é uma dilatação térmica linear. Então olha só, aqui eu tenho uma barra e eu tenho essa barra e eu aqueci essa barra. Notem que ela dilata esse tanto aqui, ó. Esse tanto é o quanto dilatou. Então tem um comprimento final, um comprimento inicial e esse ΔL é o que dilatou. De maneira geométrica é muito fácil ver o quanto dilatou. ΔL seria o quê? O L, né, final tirado o L0. Né? ΔL é L menos L0. Então, basicamente, o quanto dilatou seria isso aqui. Olha que interessante, o L menos L0. A gente vai falar, meu Deus, que fácil. Geometricamente é fácil. Mas, cara, nem sempre, né? Eles vão te dar a dimensão final, a dimensão inicial e perguntar quanto dilatou. Porque a dilatação, ela depende de outros fatores. Primeiro de tudo, a dilatação, né, o ΔL no comprimento, né, ele vai depender da variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, quanto maior for, né, o aquecimento, o aumento da temperatura, mais esse cara vai dilatar. Depende do comprimento inicial também. Porque quanto maior o comprimento inicial, mais moléculas eu tenho para vibrar. Então mais esse cara vai dilatar. E depende, obviamente, do material que o corpo é feito. Então olha só.
Matematicamente, eu vou ter que ΔL é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes o alfa. O que é esse alfa? O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então, o alfa tem a ver com o material. Cada material vai ter um coeficiente de dilatação. E o delta teta. O que é delta teta? É variação de temperatura. Também pode ser chamado de delta T maiúsculo, tudo bem? Esse delta T é temperatura final menos temperatura inicial. Então, olha só. Galera, eu escrevi esse olha que bacana aqui, ó, meu amigo. Se depois tu quiser, só dá um cliquezinho nisso aqui, você vai para um link para fazer um simulador de dilatações. Então, ó, na dilatação linear, eu tenho um comprimento inicial, aqueci essa barra, ela dilatou. O quanto dilatou? Vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Ou, né, o ΔL depende do L0, do alfa e da variação de temperatura. Se eu abrir esse ΔL, né, e no lugar de ΔL botar L menos L0 e isolar o L, nota que eu tenho que L é igual a L0 mais L0 vezes alfa vezes ΔT, ou seja, já tem um comprimento final direto, bem? Tranquilo? Bem de boa. E a gente vai fazer um exercíciozinho aqui agora, ó. Um exercício bem simples aqui, eu vou fazer junto contigo, tá? Opa, deixa eu botar minha carinha pra cá pra não incomodar tanto, né? Cara que me incomoda com essa cara feia aqui. Então, deixa eu pegar meu marca-texto. A imprensa tem noticiado a temperatura normalmente alta que vem ocorrendo no verão, no atual verão. No hemisfério norte, assinale a opção que indica a dilatação em centímetros, ele quer dilatação em centímetros, que é um trilho de 100 metros, então o comprimento inicial está aqui. Sofreria devido a uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Variação ΔT ou ΔT está aqui. Sabendo que o coeficiente linear de dilatação térmica do trilho vale alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Pessoal, esse coeficiente de dilatação eu vou fazer aqui bem rapidinho para você entender o que é esse por grau Celsius, né? ΔL seria L0 vezes alfa vezes ΔT. Na ideia de dilatação, na ideia de grandezas, o ΔL metro, comprimento inicial também em metro, o alfa está aqui, isso aqui em graus Celsius. Corto metro por metro, o alfa fica 1 sobre grau Celsius, que é a mesma coisa que graus Celsius na menos 1. Tá? Então, basicamente, o que eu vou ter é isso. Né? Então, a unidade é graus Celsius a menos 1 do coeficiente que a gente vai ter ali. Beleza? Massa, hein? E bora lá. Olha só. Então, vamos fazer aqui, ó. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL vai ser igual L0 é 100, alfa é 1,2 vezes 10 a menos 5 e o ΔT é 20. Galera, olha só, ΔL é igual a 2,4, tá? Aqui vai ficar 10 na 3, daí vai ficar com 10 na menos 5 vezes 10 na menos 2 metros. Então, ΔL é 2,4 vezes 10 a menos 2 metros. Esse 10 a menos 2 já é os centímetros, né? Os centímetros. Então fica 2,4 centímetros. Letra B de Bela resposta para você. E, gente, deixa eu mostrar uma aplicação aqui, que é a lâminas bimetálicas. São duas lâminas, tá? Que elas vão ser paralelas, vão estar ali bonitinha, e elas vão ter um coeficiente de dilatação. Nesse caso aqui, o coeficiente de dilatação da lâmina A, essa aqui, ó, A, é maior que o coeficiente de dilatação da lâmina B. Quando eu botar elas juntas, eu aqueci ela. Você concorda que A vai dilatar mais que B, né? Como A dilata mais que B, B faz uma tensão em cima de A. Então A começa a se curvar para cima de B. Olha só que legal. A gente tem, toda vida que aumenta a temperatura, né, a lâmina bimetálica, que é feita com dois materiais, ela tende a curvar para o lado do menor coeficiente de dilatação. E se eu resfriar, né, tu nota que quem dilata mais também é quem contrai mais. Então A vai contrair mais. Então a gente dilata para o cara que contrai ali, ó, mais. Ou seja, a gente sempre vai tender para o lado que dilatar menos. Tudo bem? Sempre tende para o lado que dilata menos. Tem um linkzinho ali em cima que para vocês verem o funcionamento de uma lâmina bimetálica. Galera, vou ser um pouco sincero com vocês, mas uma das coisas que eu mais odeio fazer em casa é passar roupa, né? Eu tenho poucos luxos na minha vida, mas assim, ó, cara, um dos luxos que eu tenho na minha vida é que, cara, por exemplo,
né? Cara, não que eu, obviamente eu não pediria pra ninguém passar roupa, mas a única coisa que eu pago na minha vida, assim, é alguém pra passar roupa. Que, cara, eu não sei passar roupa, eu tenho vergonha disso, eu me sinto muito mal, né? Por não saber passar roupa e, cara, e é uma coisa que me deixa muito estressado ter que passar roupa. Só que já tive que fazer isso algumas vezes na vida. Óbvio que eu não faço com nenhuma maestria e é óbvio que não fica bom quando eu passo roupa, tá? Mas quando você está pegando lá o ferrinho, passando a sua roupa, não sei se você escuta às vezes um pec, pec, pec. Por exemplo, você botou lá no algodão, e tem uma temperatura para o algodão, que dentro do teu ferro tem uma lâmina bimetálica. Quando vai passar aquela temperatura, a lâmina bimetálica desarma. Tu nota que aqui, ó, é como se tivesse, né, A e B. Olha só. E A é menor do que B, ok? Então, aqui está a resistência que aquece o ferro. Quando ele chega em certa temperatura, ela vai lá e enverga para o lado de ar e simplesmente interrompe o contato aqui. O contato é interrompido e a lâmina bimetálica automaticamente desliga a resistência e o ferro para de esquentar. É um instrumento muito legal essa ideia de lâmina bimetálica, né? Pessoal, a próxima dilatação que a gente chama de dilatação superficial, que são dilatações de áreas, tá? A dilatação superficial, que é a dilatação de área, ela acontece predominantemente em duas dimensões. São dilatações de folhas, placas, áreas, superfícies, azulejos, né? Galera, eu tenho um telescópio aqui, ó, o telescópio, esse telescópio fica lá, né, no Chile, e é um telescópio que é dado com espelhos. Só que se notar esses espelhos aqui, eles estão separados, tá? Separados por uma distância. Por que eles ficam separados por uma distância? Para que quando eles dilatem, eles não peguem um no outro e quebrem. É assim também que a gente vai fazer com os nossos pisos. A gente bota um rejunto entre eles para que quando eles dilatem, um não pegue no outro e quebre. Então, a dilatação superficial é a dilatação de áreas, superfícies. Então, eu tenho aqui uma área inicial, A0, esquentei, vou ter uma área final. O que é isso aqui? Né? Só de olho, eu posso falar que o ΔA seria a área final menos a área inicial. ΔA é área final menos a área inicial. Tô que fácil. Só que a gente não depende só disso para dilatação. Primeiro de tudo, a gente vai depender do que? Vai depender da área inicial. Quanto maior for a área inicial, mais esse cara vai dilatar. Depende também, tá? Da temperatura. Quanto mais eu variar a temperatura, mais esse cara vai dilatar. Pessoal, depende também do material que é feito. Lembra que esse material é o coeficiente de dilatação. Nesse caso aqui, é o coeficiente de dilatação para duas dimensões. Então, é o coeficiente de dilatação superficial. Esse coeficiente de dilatação eu vou chamar de beta. Pessoal, então, o quanto dilata, que é ΔA, é igual a A0 vezes beta vezes delta teta, né, o delta T. Esse beta é duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Então vamos supor assim, ó, eu te dei que 2 vezes 10, né, dá menos 5 por grau Celsius, né? É o coeficiente de dilatação alfa. O beta seria quanto? 2 vezes isso aqui, então seria 4 vezes 10 na menos 5 graus Celsius. Na menos 1, tá? Então é sempre dobrar ali, porque duas vezes isso. Então, olha que legal. Uma coisa que eu acho interessante para você é você lembrar, se eu botar aqui no lugar do delta A, o A menos A0, eu chego aqui nessa equação, né? Então, olha só. Na dilatação superficial, se eu pegar uma placa, né? Para qualquer dilatação, antes de mais nada, né? Quando eu dilato, se eu tenho duas moléculas aqui, eu tento afastar essas moléculas. Eu tento simplesmente jogar essas moléculas uma para mais distante da outra possível. Então, quando eu vou dilatar alguma coisa que tem um furo no meio, a gente vai sempre lembrar que espaços vazios, eles dilatam, tá? Como se fossem espaços preenchidos. O orifício que eu tenho no meio daquela placa ali, ele vai dilatar como se fosse um inteiriço. Então, um orifício ou cavidade interna dilata na mesma proporção que o restante do corpo. Tem até um link do vídeo ali. Cara, tem até um macete que a gente lembra, né? No calor, o furo aumenta, tá? Olha só que bacana. Uma aplicação que eu tenho aqui, ó,
são essas rodas de liga leve de alguns carros, que a gente vai fazer o quê, ó? Eu vou aquecer a roda, essa parte aqui pretinha, né? Na hora que eu aqueço ela, ela dilata. E eu boto essa parte central aqui. E aí ela contrai e tranca. Olha que legal. E eu vou fazer um exercício com vocês aqui, ó. Uma chapa de zinco tem área de 8 centímetros quadrados a 20 graus Celsius. Calcule a sua área 120 graus Celsius. Então ele vai variar 100 graus Celsius, né? Delta T é T menos T0, no qual o T é 120 e o T0 é 20. Dado o beta do zinco igual a 52 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, diga quanto que vale, né, a área final. Então, olha só, ΔS é igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Pessoal, S0 é 8, o beta é 52 vezes 10 a menos 6, tá? Vezes 100. Na hora que a gente fizer essas continhas, essas multiplicações, eu vou achar que o ΔS é 0,041. Pessoal, e ΔS é igual a S menos S0. Logo, o S vai ficar ΔS mais S0. Então é só botar lá, ó, ΔS mais S0. Vai ficar 8 mais 0,0416. Então, vai ficar 8 mais isso aqui. Então, a área final é basicamente 8,0416 centímetros quadrados. E por último, a gente tem a dilatação do tipo volumétrica. Essa dilatação do tipo volumétrica ela ocorre em 3 dimensões, a dilatação que a gente chama de dilatação real. A dilatação do líquido é sempre volumétrica, dilatação de volumes, esferas, são dilatações volumétricas. Pessoal, uma coisa muito legal. Toda dilatação volumétrica é uma dilatação linear com a dilatação de superfície. Então, é a soma ali das duas, né? Dilatação linear com a dilatação de superfície. Eu vou chegar aqui para vocês e vou mostrar que eu tenho um volume inicial. Aqueci aquele bloco, eu vou ter um volume final, onde, tecnicamente, meu ΔV, que é o quanto ele dilatou, ele deveria ser o volume final, que é essa caixa inteira, menos o volume inicial. Menos o volume inicial. Isso aqui, ó. ΔV é V menos o volume inicial. De maneira bem geométrica é isso. Mas, Tonho, não depende de outras coisas? Depende. Depende, obviamente, a variação do volume ΔV depende do volume inicial, tá? Da variação de temperatura e, obviamente, do material que ele é feito. Então, eu posso falar que ΔV é volume inicial vezes o gama. Tonho, o que é o gama? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrico e ele vale 3 vezes o alfa, tá? Então, ó, o que eu vou ter? V0 vezes gama vezes ΔT. Então, o material do corpo é que está ligado ao gama, que é o coeficiente. Cada material vai ter um coeficiente de dilatação volumétrico. Então, ó, ΔV é o V menos aquele tracinho ali que é o inicial. Tá? ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Obviamente, se tu botar nessa equaçãozinha aqui, ó, que isso é V menos V0, né? Isso aqui é V menos V0. Passa o V0 para o outro lado, somando, e aí vai ficar bonitinho isso aqui. Tudo bem? Então, não esqueça disso aqui. O gama é 3 vezes o alfa. Pessoal, e agora a gente vai falar de dilatação térmica dos líquidos. Os líquidos dilatam, e eles dilatam mais que os sólidos, tá? Toda dilatação de líquido é uma dilatação volumétrica. Então, eu já estou falando de dilatação volumétrica, já vou aproveitar, deixa aqui. Toda dilatação de líquido é uma dilatação volumétrica. Em geral, os líquidos dilatam-se muito mais do que os sólidos, tá? Assim, a gente nunca vai achar um líquido sozinho na natureza. Então, a gente vai ter que botar no recipiente. Quando eu dilato um líquido, então, eu tenho que levar em conta a dilatação do recipiente. Às vezes não é uma boa ideia, né? Olha ali, ó, a gente vai falar depois de dilatação anômala da água, aquela garrafa de vidro de coca explodiu. Ela teve uma dilatação, provavelmente ela dilatou mais que o recipiente e aí a tensão fez com que ela estourasse. Tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu tenho aqui um recipiente e eu vou aquecer esse recipiente. Quando eu aquecer esse recipiente, a água vai aquecer e dilatar, só que o recipiente também vai dilatar. Só que lembra que a água dilata mais do que o recipiente, né? Porque o coeficiente de dilatação volumétrico da água é sempre maior que o do recipiente. Ela dilatou mais, então ela extravasou. Tomei uma aguinha.
Então a gente pode notar que isso aqui é a dilatação que eu enxergo, que eu chamo de dilatação aparente. E ainda tem a dilatação, que é a dilatação do recipiente. Logo, eu posso falar que a dilatação do líquido, que é a dilatação real, ela vai ser o quê? Ó? A dilatação do líquido, que é a dilatação real, ela é igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Então, a dilatação do líquido, que é a dilatação real, é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Pessoal, se eu abrir isso aqui, né, dilatação real é V0 vezes gama real vezes variação de temperatura, né, aparente V0 aparente, no caso, né, gama aparente mais variação de temperatura, V0 do recipiente mais gama do recipiente vezes variação de temperatura. Nota que a soma dos dois V0s vai dar aquele V0 que eu tenho do outro lado, então eu poderia botar em evidência e cortar. A variação de temperatura é igual para todos, eu corto. Então eu posso falar que o gama real é o gama aparente mais o gama do recipiente. Ou seja, então, quando um líquido dilata, tá? Ele dilata e o recipiente dilata junto. Só que daí, como o líquido dilata mais, ele extravasa. Então tem uma dilatação aparente, que eu enxergo. Então a dilatação do líquido é sempre a real mais aparente. Desculpa, a do frasco mais aparente. Então a dilatação real é a aparente mais a do frasco. E o gama real, que é o gama do líquido, é o aparente mais o frasco também. Tudo bem? Vou fazer um exercíciozinho aqui da PUC com você, tá? E a gente já está chegando no final. Um recipiente de vidro está completamente cheio de um determinado líquido. O conjunto é aquecido, fazendo com que transborde um pouco desse líquido. A quantidade de líquido transbordado representa a dilatação que? Pessoal, lembra que o que transbordou representa a dilatação aparente. E o que é a dilatação aparente, né? O ΔV aparente, ó, ΔV do líquido, que é ΔV real, é o ΔV aparente mais o ΔV do recipiente. Então, o ΔV aparente seria o ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Seria o ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Então, o que é isso aqui? Ó? A quantidade de líquido transborda é o ΔV do líquido menos a dilatação do recipiente. É a letra B, tá bom? Pessoal, será que sempre que eu aumentar a temperatura de um corpo, ele vai dilatar e sempre que eu resfriar esse corpo, ele vai contrair? Não. Tem algumas substâncias que sofrem uma dilatação anômala. Água, ferro, bismuto, antimônio são exemplos disso. Tá? A gente não vai estudar todos esses, vamos estudar única e exclusivamente a água, que tem uma dilatação irregular. Quando eu falo anômala, é não regular. Porque, em geral, sempre que aumenta a temperatura, a água ou qualquer corpo deveria dilatar. E quando diminui a temperatura, deveria contrair. Só que existe uma faixa de temperatura da água que vai de 0 a 4 graus Celsius, que acontece ao contrário. Olha só, eu peguei tubo de ensaio aqui, tá? A 10 graus Celsius contendo água, e eu vou diminuindo a temperatura. 8, 6, 4. Tu nota que quando diminui a temperatura, o volume diminui. Isso é comum, né? Só que quando eu chego em 4, olha só, continuo diminuindo a temperatura e a gente vai tendo o quê? Um aumento do volume. Aí tu vai falar, tá, mas espera aí. O que que acontece aqui? Nessa faixa de 0 a 4 graus Celsius, nós temos algum problema, um probleminha. Ó, quando eu aumento de 0 para 4, a água deveria dilatar, mas ela contrai. Uma dilatação, né, anômala. E de 4 para 0, ela deveria fazer o quê, né? Ó, de 4 para 0, ela deveria contrair, mas ela faz o quê? Ela dilata. Isso é a dilatação irregular da água. Essa dilatação irregular, ela acontece por causa das pontes de hidrogênio. Não é porque, Tonho, de 0 para 4, de 0 graus para 4, eu estou aumentando a temperatura, o grau de agitação aumenta, mas ela contrai. Por que ela contrai? Porque as pontes de hidrogênio se desfazem de 0 para 4 graus. Então, de 0 para 4 graus, eu tinha um espaçamento das pontes de hidrogênio. Elas se desfazem e ficam mais juntas. O grau de agitação até aumenta, mas as pontes de hidrogênio se desfazem. Olha só, eu tenho aqui, ó, isso aqui que é 0 graus Celsius e aqui que é 4 graus Celsius. Tá? Nota que de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius, tá? A gente vai fazer o quê?
essas pontes de hidrogênio, elas estão se desfazendo, né? O fato de elas estar se desfazendo faz com que a gente tenha uma contração. Então, se eu fosse pegar um gráfico, né, de volume por temperatura, olha que interessante. Eu poderia botar aqui em 4 graus Celsius, eu tenho um volume mínimo, né? Em 4 graus Celsius eu tenho volume mínimo. Então, porque ó, de 0 para 4 graus Celsius, né? Isso aqui contrai. Então aqui, em 4 graus Celsius, seria meu volume menor. Se o volume menor, aqui para essa faixa deveria ser o meu volume maior. E aí, olha que legal, né? Eu posso fazer um gráfico aqui, ó. Aqui, ó, ele vem de uma temperatura grande, à medida que a temperatura vai diminuindo, o volume vai diminuindo. Chegou em 4, eu continuo diminuindo a temperatura, só que o volume aumenta. E se eu fizesse um gráfico de densidade? Porque olha só, de 0 para 4 graus Celsius, ao invés de dilatar, contrai. Tá? Contrai. E aí, eu posso falar que esse aqui é o meu menor volume. Toda vida que eu tiver o menor volume, eu vou ter a maior densidade. Porque densidade é uma relação entre massa e volume. Então, menor volume, maior densidade. Se eu fizesse o gráfico de densidade por temperatura, nota que ele teria essa cara aqui, ó. Esse ponto aqui seria o 4 graus Celsius. Obviamente, que a temperatura é grande, eu iria fazendo o quê? Diminuindo o volume e aumentando a densidade. Onde 4 graus Celsius seria a densidade máxima. E aí depois a gente ia diminuindo essa densidade novamente, né? Olha então que bacana. Pessoal, e isso possibilita a gente ter essa patinação aqui, ó. Eu estou patinando aqui no gelo. Por que a gente patina no gelo? Olha só. Notem o seguinte, que a 0 graus Celsius, né, o meu volume ele é grande, tá? 0 graus Celsius o volume é grande. Se o volume é grande, densidade é massa sobre volume. Volume é grande, a densidade é pequena. Então, onde é que o gelo vai? Bota o gelo no copo de água, o gelo não sobe? Então, olha só, né? Aqui fica 0 graus Celsius. E à medida que a gente for indo 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius, 4 graus Celsius, à medida que a gente for indo para baixo, a temperatura vai aumentando, tá? Isso possibilita que a gente consiga patinar sobre lagos congelados e alguém fazer um furo aqui, ó, e pescar. Tem peixinho aqui, ó, pescar. Maldade com o peixinho. Né, ó. Faço um furo lá e tô pescando, ó, tá? Pessoal, outra curiosidade bacana aqui sobre dilatações é a tal tensão térmica. O que é essa tensão térmica? Então, como é que a gente faz assim, ó? Os fios, por exemplo. Quando eu pego um fio e boto ele, né? Se ele for diminuir a temperatura, esse fio vai contraindo, contraindo, contraindo. Ele não vai esticar e devido à temperatura ele não vai arrebentar. Isso é o que a gente chama de tensão térmica. Abaixamento da temperatura pode arrebentar aquilo, tá? Ou o aumento da temperatura, né, pode espremer alguma coisa. Atenção, a força que a dilatação pode fazer sobre algo. Isso é tensão térmica, tá bom? Galera, não esqueçam, listinha no estudos para você, listinha de dilatações, vai estar lá para ti, tá bom? Do mais a mais, meus grandes amigos, um grande beijo, tudo de bom para você e essa foi a aula de dilatações. Faltam só duas para a gente terminar tudo, tá bom? Grande beijo, valeu!